Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Eu vou trazer hoje uma reflexão, que é um desdobramento da reflexão que eu trouxe ontem aqui para... Tivemos aqui ontem uma reunião de várias juventudes da Igreja Nova Vida, né? Então tinha aqui, sei lá, acho que tinha uns 280, 300 jovens aqui, não tinha mais lugar. E a reflexão era sobre maturidade, e nós falamos ontem sobre maturidade espiritual, maturidade em face de um problema atual, que é a adolescência prolongada. Hoje em dia temos dois problemas assim estranhos no comportamento humano. É a adolescência prolongada, aqueles que se recusam a assumir responsabilidades ao longo da vida, ficam marcando passo ao invés de entrar para a vida adulta, de fato. E temos um outro problema, que é a adultescência, Eu não falei sobre isso ontem. A adultescência é um termo, inclusive, usado em psicologia, que é o adulto que, quando chega lá pelos 50 anos, resolve que quer ser adolescente de novo, entra em crise e começa a adolescer, outra vez. Mas hoje eu queria falar sobre maturidade espiritual e queria abordar, então, alguns aspectos diferentes daqueles que eu abordei ontem, porque ontem me fizeram uma pergunta aqui, uma pergunta de um assunto tão generalista, de um assunto que abrange tantas coisas, mas não deu assim para responder de um modo mais direto. Mas a pergunta que eu queria hoje responder é: como é que eu sei que eu alcancei a maturidade espiritual? Quais são os elementos probatórios, quais são os elementos que mostram que alguém alcançou a maturidade espiritual? É óbvio que não vamos tratar de todos, mas alguns elementos fundamentais para a gente identificar maturidade espiritual em nós mesmos, eu gostaria de identificar hoje aqui para os irmãos, poucas coisas, pontuar poucas coisas, porque é uma técnica sabida de pregação, não abordar todos os assuntos de uma vez só. Marcar 3 pontos, e você então guarda 3 pontos no seu coração, é melhor do que 20 pontos que você vai sair daqui sem saber onde o pastor começou, onde ele terminou. Porque tem aquela mensagem assim: 400 passos para a eternidade. Meu Pai do céu, eu só preciso saber dos próximos 2, o resto pode me dizer domingo que vem. Mas hoje eu queria examinar essa questão da nossa maturidade espiritual, e eu queria que você abrisse, por favor, comigo a Bíblia lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, foi o mesmo texto base que eu usei ontem para pregar para os jovens. Eu não vou usar ele todo, vou usar só a parte principal dele. Falando a respeito de Jesus, esse texto aqui, que ele concedeu para a igreja, alguns dons com vista ao crescimento espiritual. Diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas... Eu não falei para vocês o versículo, Gente, hoje eu estou demais. Hoje de manhã eu já misturei Ismael com Samuel, eu fiz uma confusão. Eu acho que vou passar minha noite orando assim, dizendo: Senhor... O que entortou aqui? Vamos lá. Efésios capítulo 4, versículos 11 em diante. De 11 a 14. Vocês não adivinharam? Por quê? Não tem dom de profecia? Efésios capítulo 4, versículos de 11 a 14, diz assim: e ele mesmo, Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Amém. Deus Santo, em nome de Jesus,
Que a Tua palavra, ó Senhor amado, seja agora, ó Deus, anunciada a nós e que nós possamos ouvir a Tua voz, Pai, no meio da pregação da Tua palavra, para que assim, ó Deus, não seja apenas, ó Pai, o discurso do pastor, que não seja apenas, ó Pai amado, um discurso humano, mas que o Teu Santo Espírito fale conosco nesta noite. Nós te pedimos, Pai, em o nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Podemos sentar, irmãos. Estávamos falando ontem que cada vez mais, prolonga-se então a adolescência, e isso, uma das causas disso é a exigência de um aperfeiçoamento, de uma preparação maior para o mercado de trabalho. Essa é uma das causas, né? E aí então você fica muitas vezes na dependência, né? Os pais mantêm seus filhos dentro de uma certa dependência, os filhos ficam de fato dentro de uma certa dependência até os 20 e poucos anos, quando nos tempos de Jesus, com 18, 19 anos, o homem era casado, já tinha até filho, né? Com 14, 15 anos, a moça provavelmente já estaria conduzindo um filho nos braços em muitas condições, em muitas situações, porque era uma sociedade menos elaborada, havia menos, o tempo de formação era menor, na verdade era uma sociedade agrícola, rural e artesã, ou seja, dada ao trabalho de manufatura mais em termos de artesanato, não tão elaborado, e assim então a formação era menos demorada, mas hoje em dia compreende-se então, até pela própria exigência, pelo avanço da tecnologia, da ciência e também pela exigência de aperfeiçoamento, que as pessoas fiquem um pouquinho mais de tempo. Então, no tocante à maturidade para a vida, maturidade para a vida é quando a pessoa adquire independência. Adquire independência e até mesmo, vamos dizer assim, em tese, em parte, uma certa autonomia. A palavra autonomia, ela obviamente é uma palavra composta e tem uma raiz anterior, né? Auto é eu mesmo, não é isso? E nomia vem de nomos, lei, ou seja, a minha própria lei, a minha própria regra, o meu próprio caminhar. Então, quando se fala em autonomia, se fala em minha própria lei, fazer as coisas do meu jeito. E você sabe muito bem que autonomia, ser humano nenhum tem em sociedade. Se você quer ter autonomia, seja um ermitão. E aí você vai ter autonomia ao longo da sua vida, pelo menos, que você vai fazer a sua lei, vai viver do seu jeito, ninguém tem nada a ver com isso, você está vivendo numa caverna no meio do mato, e vai morrer depois, vai dar de cara com o Senhor e vai dizer, olha, desculpe, mas a lei do universo é a minha lei, não é a tua lei, pode descer. Então, essa é, digamos assim, esse é o perfil para a existência, para o mercado de trabalho, ou para a vida, segundo a carne, segundo a sociedade humana. Você chega à maturidade quando você chega à independência. Quando você chega, não necessariamente à autonomia, como falei, porque é utópico, é impossível, ou é, no mínimo, doentio pretender tal coisa, mas a independência, ou seja, quando você não depende mais dos seus pais, ao menos não depende mais deles financeiramente, não depende mais deles em várias coisas, Dependência emocional, algumas pessoas vão carregar essa dependência por mais tempo, um pouquinho, e é muito comum que algumas pessoas, mesmo já estando casadas, ainda ficam um pouquinho dependentes emocionalmente dos seus pais. É diferente de amar. Amar papai, amar a mamãe, não é problema nenhum. Ser dependente emocionalmente é um problema sério, porque a vida segue, A vida segue e não fica bem você, na lua de mel, ligar para a casa da sua mãe e dizer, ô mãe, eu estou sentindo tanta falta da senhora, vem passar aqui comigo. De jeito algum, sai fora. Mas não tem nenhuma razão de ser, mas o fato é que quando a gente vai ficando independente, deve também adquirir independência emocional, ou seja, eu posso encarar meus próprios desafios e minhas próprias lutas sem sucumbir às minhas emoções, sem que eu seja aniquilado emocionalmente, perca toda a minha estrutura e acabe caindo. Isso é independência, isso é maturidade para o mundo, isso é maturidade para a vida secular. Mas maturidade para a vida espiritual é totalmente diferente.
É interessante como o reino de Deus muitas vezes é totalmente oposto à sociedade humana, à cultura humana ou à maneira como nós vivemos. No reino de Deus, maturidade espiritual é, na verdade, quando nós chegamos à plena dependência de Deus. Quando eu passo a entender que eu dependo do Senhor, então eu amadureci espiritualmente. Então eu cheguei ao ponto de compreender, que Ele é o centro de tudo, e que tudo caminha e aponta para a direção dEle, e então eu devo depender dEle, e que depender dEle não me enfraquece, não me fragiliza para a vida, pelo contrário, me faz mais forte, porque acrescenta à minha força humana o poder de Deus, e assim me capacita para coisas que não me são naturais. Você só pode ser forte ou poderoso para coisas naturais. Você pode ser forte na sua inteligência, no seu conhecimento, na sua sabedoria, no seu braço, pode ser forte de um monte de jeito, mas você não pode ultrapassar as suas capacidades naturais e humanas. Mas aquele que anda com o Senhor, não vive segundo o poder da carne e não confia na força do seu braço, esse caminha com aquele que é mais forte e alcança patamares maiores, porque simplesmente acrescida a sua força está o poder de Deus. Amém? Então diga para o seu irmão assim: meu irmão, quando você é fraco é que você é forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então ser dependente de Deus não é de modo algum algo que nos aleje, mas é algo, na verdade, que mostra que nós fomos elevados a uma outra categoria. Ser dependente de Deus não nos aleja, mas nos elege, na verdade, ou seja, nos elege a um outro patamar, a condição de filhos de Deus. O filho de Deus terá que entender que ele nasceu em Cristo, foi regenerado em Cristo, para ser filho para sempre, para toda a eternidade. Sempre o Senhor será o nosso Pai e sempre dependeremos dEle. E isso é um passo de maturidade. A palavra de Deus diz lá em João, Evangelho de João, capítulo 15, abre aí para mim, por favor. Evangelho de João, capítulo 15. Um dos textos mais poéticos e ao mesmo tempo maravilhosos, assim, em termos de condensação da verdade no mesmo ponto, de compreensão da verdade, você vai encontrar aqui em João capítulo 15. Assim que a minha mão direita se converter, ela vai chegar lá, mas por enquanto a mão esquerda vai ajudar aqui. Diz assim, capítulo 15, versículo 11, diz assim: tinham roubado o número 11 aqui. Tenho-lhes dito essas coisas. Não, desculpem, eu anotei aqui errado. Capítulo 15, João 15. Tá, isso aqui, está aqui. Versículo 5, na verdade. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Volto a dizer, vamos lá, versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Ou seja, o ramo não pode produzir de si mesmo fruto, mas ele só pode produzir porque ele está ligado ao tronco, porque ele está recebendo do tronco, porque a seiva flui da raiz para o tronco e do tronco para os ramos. Então, é uma condição de dependência. Você não vai encontrar um ramo fora da árvore, destroncado, e que vai continuar dando fruto. Esse foi o milagre que chamou a atenção com relação à vara de Arão, que foi até guardada dentro da arca da aliança, porque uma vara que foi cortada deu gomos, deu flores, floresceu, ou seja, continuou no processo no processo vital de frutificação, deu gomos, e era um galho solto, mas aquilo foi um milagre de Deus. Isso não é natural e não é possível na vida espiritual se nós não estivermos ligados ao Senhor, se nós formos ramos desconectados do Senhor. Nós somos lenha, na verdade, prontos para queimar, porque simplesmente sem estar conectado nós não podemos fazer nada. Então a nossa maturidade espiritual vem quando nós compreendemos que sem Ele nós não podemos fazer nada.
Sem Ele, eu não posso fazer nada. Sem Ele, eu não posso frutificar. Sem Ele, não há que se esperar de mim fruto, porque simplesmente o fruto que eu darei será sempre alguma coisa ligada à minha humanidade. Não será nada que expresse de fato a graça de Deus, a bondade de Deus e o poder de Deus, não é? Que é o fruto do Espírito. Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, não é isso? Fidelidade, mansidão, domínio próprio. Eu posso ter invertido as ordens todas, mas são todas essas coisas contra as quais, segundo a palavra de Deus, contra as quais não há lei. Esses são frutos do Espírito, da nossa comunhão com Deus. Ora, a pessoa pode amar sem ter comunhão com Deus? Pode, mas esse amor não é o amor de Deus. A pessoa pode se alegrar sem ter comunhão com Deus? Pode, mas não é a alegria do Espírito Santo, não é a alegria da salvação. A pessoa pode ser benigna, segundo o conceito dos homens de benignidade, mas nunca atenderá ao conceito de Deus. Pode ser fiel? Pode, em algum grau, mas nunca será fiel para a sua salvação, fiel para a confirmação da sua eleição em Cristo, ou seja, perseverante. Entende? Essas coisas só se pode obter como resultado da ação do Espírito Santo em nós, para que eu seja um crente maduro, para que haja em mim maturidade, é necessário que eu esteja ligado na árvore, não é isso? Então, toda árvore, hoje eu estava falando sobre isso hoje de manhã, toda árvore tem um ciclo vital. Quando chega no inverno, as árvores entram em dormência, as plantas entram em dormência. Mas quando vai chegando aí a primavera, né, elas despertam da dormência, né, elas entram em dormência, na verdade, um pouco antes, entram já no outono, passam o inverno em dormência. A gente não percebe muito isso aqui no Brasil, né, porque é um país tropical, né, mas um pouco mais para o sul você perceberia isso, e você percebe também que algumas árvores parece que estagnam, param de produzir folhas, elas vão começando a ficar com as folhas meio envelhecidas, um tom de verde mais apagado, não é? Por quê? Porque elas estão em dormência, elas não vão perder todas as suas folhas, não é? Como acontece em alguns no hemisfério norte ou mais ao sul, nas partes mais de clima temperado, mas elas vão ficar meio que paralisadas, elas não crescem durante esse período. Quando você corta um tronco de uma árvore, você vê anéis. Esses anéis indicam os anos de florescimento, os anos de ciclo de crescimento daquela árvore. Pois bem, esse ciclo, ele aparece em anéis, por quê? Porque nesse momento, no inverno, ele para. E quando chegar na primavera, então, há um desenvolvimento novo e vai ter uma parada mais adiante. Então, faz uma linha certinha que você consegue identificar, não é, como foi o ano daquela árvore. Num ano mais fraco, aquela linha fica miúda. Quando foi um ano farto, não é, que deu bastante chuva, aquela linha fica maior porque a árvore cresceu mais. Não é isso? E assim também é na nossa vida espiritual. Quando, em tempos em que o Senhor está derramando mais a sua chuva sobre nós, está derramando mais a sua abundância, em que nós estamos com uma ligação mais forte com o Senhor, vamos dizer assim, nós crescemos mais, nós atingimos um grau maior de maturidade, e essa maturidade faz com que nós frutifiquemos. Mas você não dá fruto o tempo todo, não é assim? Você dá fruto o tempo todo? Tem um dia mau para você? Tem dia ruim para você? Tem dia ruim para todos nós. Todos nós temos aquele dia que a gente... nem parece a árvore que o Senhor plantou, parece tiririca do brejo, alguma coisa assim, um espinheiro qualquer, uma coisa braba. Quando eu fui ordenado pastor, houve uma profecia, uma das profecias que lançaram sobre mim é que eu seria como uma árvore frondosa, onde muitas pessoas poderiam se abrigar embaixo. E eu guardei isso no meu coração e eu, obviamente, vivo segundo essa palavra também, mas eu sei muito bem que mesmo uma árvore frondosa e saudável não dá fruto o tempo todo. É necessário que ela esteja em pleno ciclo vital, né? Então, a nossa maturidade espiritual faz com que, ao menos de tempos em tempos, haja fruto, haja safra, haja, né, frutificação em nossas vidas. Amém? Você pode não dar fruto o tempo todo, mas vai dar de novo, porque você chegou à maturidade. Ano que vem pode chegar lá de novo, que o fruto vai estar aparecendo de novo. De tempos em tempos o fruto está aparecendo outra vez, porque chegou à maturidade, começou a dar bom fruto, começou a render para o Senhor o fruto que Ele procura encontrar em nós, que é que nós sejamos adoradores que o adorem em espírito e verdade. Esse é o fruto
principal. Quando a nossa vida passa a ser encarada por nós mesmos como um ato de adoração a Deus, um ato de culto ao Senhor. Quando eu entrego cada área da minha vida para glorificar o Senhor. Quando o meu alvo é que Deus seja glorificado no meu pensar, no meu falar, no meu agir, no meu trabalho, nas minhas histórias, nas minhas brincadeiras até. Deus seja glorificado em todas as coisas na minha vida. Então isso acontece quando eu entendo que tudo que há em mim, quando nós entendemos que tudo que há em nós tem que ser rendido ao Senhor, colocado a serviço dEle e para a glória dEle. Amém? Diga para o seu irmão assim, diga, olha, tudo é para a glória do Senhor. Outra coisa que marca e que deixa claro a maturidade espiritual é a maneira como nós lidamos com o nosso pecado em face do perdão de Deus. Porque já que a árvore não dá fruto o tempo todo, já que de vez em quando a gente passa por um período meio de estio e de seca, já que todos nós não somos permanentemente frutuosos ou cheios de frutos, então há que se admitir que parte desse processo são as lesões que essa planta sofre, dentre elas as lesões decorrentes do pecado, do pecado praticado, não do pecado sofrido, porque também ainda tem isso, De vez em quando você está lá todo feliz da vida e vem alguém e desce o serrote nos seus ramos, não é isso? Poda você, machuca você, faz alguma coisa que, digamos assim, deixa você meio abatido. Mas nós não vamos falar sobre isso. Nós vamos falar daqueles danos que nós mesmos causamos à nossa vida espiritual. Um dos sinais de maturidade espiritual é quando eu aprendo a lidar com a questão do pecado na minha própria vida. E eu não estou falando aqui de santidade, muito embora isso seja fundamental, mas eu estou pontuando sobre, uma vez que o pecado aconteceu, como eu lido com o perdão de Deus em face dos meus pecados. Uma coisa que demonstra maturidade espiritual, que faz parte do cristão maduro, é compreender que Deus não perdoa como os homens perdoam. Os seres humanos não perdoam no mesmo nível que Deus perdoa. Quando você comete um erro contra alguém e você pede perdão a essa pessoa pode até lhe perdoar de coração. Todavia, ela não tem certeza absoluta, por não conhecer o seu coração, por não conhecer o meu coração, ou o coração daquele que errou, ou, na verdade, não conhecer o coração de ninguém. Não tem como ter certeza absoluta de que aquela pessoa de fato está arrependida. E, portanto, nós guardamos certas reservas. Alguém pisou no teu pé uma vez? Lógico, pisar no pé não é um grande problema, mas alguém machucou você, pecou contra você alguma vez, você diz, olha, tudo bem, eu perdoo. Daqui a pouco faz de novo, e outra vez, e essa é aquela questão de Pedro. Senhor, até quantas vezes perdoarei? Quando meu irmão pecar contra mim, até 7. Porque o fariseu diria perdoar até 3. E aí o Pedro deu aquela ampliada, até 7 vezes. E Jesus deu logo assim de lavada nele, até 70 vezes 7. Coitado, Pedro era pescador, não devia ser nem um matemático para conseguir fazer essa multiplicação. Faltou a aula de tabuada. A verdade é que a moral da história é, Pedro, esquece essa coisa de ficar contando quantas vezes te machucaram. Quantas vezes fizeram mal a você. Perdoa, porque perdoar é necessário. Mas, por outro lado, meus irmãos, também receber o perdão é fundamental. E Deus não perdoa como o homem perdoa. O homem perdoa com ressalvas. O homem perdoa, mas, digamos assim, fica, sei lá, fica com um certo receio. É natural. Eu não estou falando nem de ressentimento. Eu estou falando de receio. Porque quem fez uma vez pode fazer 2, mostrou poder de fazer. Quem te bateu uma vez mostrou que tem capacidade de bater segunda ou terceira. Quem te ofendeu uma vez poderá te ofender outra. Quem te enganou uma vez pode ser que te engane outra. Isso é um fato. Mas quando Deus perdoa, Ele perdoa de modo completo e total e imediato. Maturidade espiritual é quando eu consigo entender que, mesmo tendo pecado e cometido o erro mais grave, se eu me arrependo de coração e peço perdão a Deus, eu estou perdoado e Ele não tem mais restrição contra mim.
Entende? Deus não cria restrições quando nós nos arrependemos. Se você se arrependeu e pediu perdão a Deus, você está plenamente perdoado. Não tem período de castigo nem de carência. Deus não bota ninguém sentado no banco. O pastor bota. Mas Deus não faz essas coisas. Porque o Senhor conhece o coração dos homens. Ele conhece quando o arrependimento veio de fato. E quando eu me arrependo, quando você se arrepende, não há em Deus restrição àquele que está arrependido. Por outro lado, Deus também não se engana. Não adianta fingir que se arrependeu, dar uma de fariseu. Naquela época o pessoal fazia mais ou menos assim. No tempo de Jesus tinha uns caras assim religiosos que eles eram assim brilhantes nos seus entendimentos. O cara já sabia, tipo assim, ele ficou chateado com o vizinho, ele ia dar um cascudo no vizinho de noite, ele já matava o cabrito de dia, já oferecia já o sacrifício antes para não ficar muito tempo no pecado. Então depois que ele dava, já tinha na conta. Ele já imaginava assim, já botei um crédito no céu, agora eu posso pegar aquele danado. E se esqueceu que a palavra de Deus diz misericórdia quer e não sacrifício. Deus não se agrada de sacrifícios remissivos. Deus se agrada que nós tenhamos misericórdia e não façamos o mal. Amém? Mas é fundamental para a nossa maturidade espiritual que nós saibamos quando nós errarmos, porque nós vamos errar. Quem aqui acha que vai errar de novo na sua vida, levante a sua mão. Está ciente que você é pecador, né, filho? Que bom. Porque isso aí é uma realidade que você não vai conseguir correr dela. Não nesse momento, não desse jeito. Todos nós sabemos que vamos errar, mas quando eu errar, eu sei que eu tenho no Senhor perdão, que Ele é fiel e justo. A palavra de Deus diz lá em 1ª carta de João, capítulo 1, versículo 9. 1ª carta de João, capítulo 1, versículo 9. Diz assim: se confessarmos, vou no versículo 8 primeiro. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. De toda injustiça. Ele é fiel e justo. Então, quando você porventura errar, se você se arrependeu no seu coração, se você concorda com Deus que você errou, que você não devia ter feito o que fez, e deseja não fazer mais, ou alcançar graça e força para não fazer mais, saiba que o Senhor não está de mal contigo. Que se você, em algum momento, entrar esse pensamento na sua cabeça, saiba que isso é um dardo inflamado do diabo, do maligno, é uma seta lançada contra a tua alma para te afastar de Deus, porque não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo. E quando eu me arrependo, eu voltei a esta posição. Eu voltei a estar em Cristo. Eu estou dentro da vontade dEle, porque eu estou em concordância com o seu propósito. Maturidade espiritual tem a ver com, não só com perdoar, mas também saber receber o perdão de Deus. Saber que as minhas orações não são mais interrompidas a partir do momento que eu me arrependo, e eu posso voltar lá do mesmo jeito e dizer: Pai, voltei. Lembra da parábola do filho pródigo, né? Ele foi, ele pediu a sua herança, ele gastou com prostitutas, com bebida, com jogo, com tudo que não prestava. Depois, quando ele se viu na miséria, ele disse: é melhor voltar para a casa do meu pai, porque lá até os empregados dele têm mais do que eu estou tendo aqui, trabalhando, cuidando de porcos em outro lugar. E quando ele volta para casa, ele voltou para ser servo. Ele voltou para dizer: pai, eu não quero nem que você me considere filho, eu só quero ser empregado na tua casa. Porque tu cuidas dos teus empregados com mais justiça do que eu fui tratado. Ele não queria nem mais ser tratado como filho. Ele achou que ele não tinha mais herança, mas o pai, ao recebê-lo, pôs um anel no dedo dele, deu uma festa para ele, porque ficou alegre. Aquele filho voltou pobre, mas voltou. Aquele filho voltou pobre, humilhado, voltou destroçado, destruído, desmoralizado, mas ainda voltou filho.
era filho, né? E era aceito na casa do Pai. Amém? Maturidade espiritual requer de mim, ou está em mim, quando eu aceito o perdão de Deus, eu sei que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu só preciso me arrepender. Eu só preciso passar a concordar que aquilo que eu fiz foi errado e que é contra a vontade de Deus e que eu deveria não fazer mais. Nesse momento, nesse exato momento, o Senhor é fiel e justo para perdoar e nos purificar de todo pecado. Maturidade espiritual chega a nós também, meus irmãos, quando nós compreendemos o que é, e volto então a um tema que eu abordei logo de início, quando nós compreendemos o que é ser um adorador em espírito e verdade. Falamos sobre isso na semana passada também. É quando eu amo a Deus incondicionalmente e eu estou disposto a entregar tudo o que sou e tudo o que tenho para a glória de Deus, para que o Senhor seja exaltado. E eu aprendo então também que o caminho para o Senhor está aberto e que eu posso chegar com ousadia diante do Pai, porque eu serei recebido na sua presença. Maturidade espiritual é condição fundamental para que eu viva espiritualmente. Porque se na carne, se na nossa vida secular, se na nossa vida humana, nossos pais nos protegem, há leis que nos protegem, há outras coisas mais, outros mecanismos que nos guardam até que nós sejamos independentes, com relação às coisas espirituais, não é assim, filho. Com relação às coisas espirituais, não é assim para todos, eu quero dizer. Porque a guerra espiritual é terrível. O diabo, ele é um leão que ruge ao derredor procurando a quem possa devorar. Estava falando até, acho que foi ontem que estava falando sobre isso. É mais ou menos como aqueles bichinhos que nascem lá nas planícies africanas, né? Filhos de gnu e coisas assim, aqueles bezerrinhos. Ele nasce, ele não pode passar mais do que 1 hora ou 2 sem correr. Aquelas canelinhas finas, ainda com cordão umbilical pendurado, e o bichinho tem que começar a se firmar e abrir as perninhas e ficar em pé, porque se ele não aprender a correr naquele dia, provavelmente naquele dia, ele vai ser devorado, ele vai ser destruído. Na vida espiritual, nós precisamos aprender a depender de Deus imediatamente, para que nós não sejamos devorados e não fique pensando num grande predador. Pense apenas na soberba humana, pense apenas no nosso orgulho pessoal, pense apenas em que nós mesmos somos os maiores inimigos que nós podemos encontrar. O diabo apenas abana a chama da sua vaidade. É necessário crescer rápido para que nós sejamos fortes, não na força do nosso braço, mas no poder do Altíssimo, para vencer toda obra do mal. Amém? Porque para isso se manifestou o Filho de Deus, o Cristo. Para isso se manifestou, para destruir as obras do diabo. Amém? Maturidade espiritual chega a mim quando eu dependo de Deus, quando eu aceito que o perdão de Deus é incondicional e, portanto, não fico envergonhado ou afastado dele. E quando eu sei que adorar a Deus é cultuar a Ele em espírito e verdade, ou seja, envolve em uma entrega profunda, não uma entrega coreografada ou vista apenas nos nossos ritos, mas uma entrega lá no fundo do coração, em espírito e verdade ao Senhor. Amém? Eu queria orar por você, com você, por isso, por maturidade espiritual. Porque aquele que não amadurece é levado por qualquer vento de doutrina. Aquele que não amadurece é sacudido por qualquer modismo ou qualquer outra coisa. Mas aquele que amadurece, esse cresce até a estatura, a plenitude da estatura de Cristo. Ou seja, o que Cristo é, eu me torno, você se torna. E assim, então, ainda que o nosso corpo se corrompa, ainda que a enfermidade venha contra nós, ainda que possam matar a nossa carne, todavia o meu espírito não se corrompe, porque ele está guardado em Deus. Amém? Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, esse diz: Deus meu, em quem me refugio. E sobre ele, é isso?
cairão 1000, cairão 10.000 à sua direita, 1.000 à sua esquerda, enfim, do lado que for, ele não será abalado. A peste que voa durante o dia, a seta, nada disso o atinge de fato, não atinge o seu espírito, porque ele está guardado no esconderijo do Altíssimo. Nós não devemos temer aqueles que podem matar a nossa carne ou ferir a nossa carne, mas aqueles sim, que poderiam lançar o nosso próprio espírito, a nossa existência no inferno. Esse é Deus. Tema ao Senhor, viva segundo a vontade de Deus, não tema o mais. Porque aquele que cresce no Senhor, aquele que ama a Deus, aquele que anda com o Senhor, está resguardado nele. Porque aquele que começou em nós essa boa obra, vai levá-la até o fim. Amém? Essa boa obra qual é? A obra da salvação para a qual ele nos chamou. Amém? Vamos orar? Fica de pé no teu lugar aí. Talvez você carregue consigo algum receio que foi adquirido, que foi encaixado no teu coração por causa de algum erro, de algum pecado que você cometeu, e que você imagina eventualmente que Deus não te aceita mais como aceitaria antes, que Deus mudou os seus planos, que Deus guarda ressentimento, guarda uma certa bronca de você, que você hoje possa, pela confissão da palavra de Deus, da verdade bíblica, que nós aqui olhamos e examinamos, que você possa dizer: Senhor, eu sei que eu sou perdoado na Tua presença. Eu sei, Senhor amado, que eu tenho diante de Ti uma herança, que eu sou filho. Eu sei, Senhor, que o anel da Tua autoridade, ó Senhor, está sobre o meu dedo. E o Teu nome está sobre o meu nome, e eu sou Teu filho. Que você possa dizer isso hoje. Que você, eventualmente, também que não tem visto na sua vida uma comunhão tão estreita com Deus, que você possa dizer: Senhor, hoje eu quero entrar pelas Tuas portas, ó Pai, para Te adorar. Eu hoje quero entrar na Tua presença, meu Deus, eu quero oferecer diante de Ti, Pai, o meu coração e a minha vida, Senhor, como um louvor agradável a Ti, como um sacrifício aceitável diante de Ti, como uma expressão de adoração em espírito e verdade, ó Pai. Adoração plena, amor irrestrito a Ti, ó Pai. Que nós possamos orar nesse sentido hoje. Feche os seus olhos no seu lugar. Deus Santo, em nome de Jesus, eis-nos aqui, ó Senhor, na Tua presença, ó Pai amado, para pedir a Ti, ó Deus, que Tu nos faças crescer, ó Senhor amado, dia a dia, a fim de que possamos dar fruto, ó Pai. Que a nossa unidade na fé, ó Pai amado, seja grande, ó Deus. Que mesmo aquele, ó Senhor, que chegou há pouco tempo no Teu reino, ó Senhor amado, na Tua casa, na vida espiritual, que ele possa crescer rapidamente, ó Pai, até que alcance a plena estatura de Cristo, ó Senhor. Senhor amado, tira de nós o nanismo, ó Senhor amado. Faz-nos vencer, ó Senhor, o nanismo em nossas vidas, ó Pai. Que a nossa vida espiritual não seja atrofiada, ó Senhor, de tal modo que nunca cheguemos à plenitude, à plena estatura de Cristo, Senhor. Mas que nós possamos crescer a cada dia, que nós possamos crescer a cada momento, que no nosso coração, Pai, nós tenhamos como alvo crescer no conhecimento, crescer na graça, crescer, ó Senhor amado, no poder, crescer, ó Senhor, na comunhão contigo. Que nós possamos compreender, ó Senhor amado, que viver contigo é viver em dependência, é depender de Ti, é saber que sem Ti nada podemos fazer. Que a nossa vida, ó Senhor, sem Ti é nula, infrutífera. Que nós somos sem Ti, ó Senhor, como os ramos de uma árvore cortados fora dela. Mas contigo, ó Senhor, nós somos, ó Deus, ramos vivos, ligados, ó Senhor, à frondosa árvore da vida, ao Senhor Jesus. Graças Te damos, ó Senhor. Ensina-nos a crescer, ó Pai amado, dentro do tempo que temos, ó Pai.
Que nós não sejamos conduzidos, ó Pai, ou abalados por ventos de doutrina, por ventos tempestuosos, ó Deus amado, pelos ventos da vida, mas que nós possamos, ó Deus amado, após passar por tempestades, após passar, ó Senhor amado, por lutas, após passar, ó Senhor, por toda sorte de provação, que nós possamos, ó Senhor amado, permanecer de pé, ó Senhor, inabaláveis, não porque, ó Senhor, sejamos melhores que os demais, mas porque a Tua graça nos fortaleceu, porque a Tua presença nos estabeleceu, porque Tu és a rocha sobre os nossos pés, Deus Santo, em nome de Jesus, ensina-nos a andar contigo, Pai, a buscar ouvir a Tua voz. Ensina-nos, Senhor, a remir o tempo, porque os dias são maus. A usar o nosso tempo, a salvar o nosso tempo, buscando mais da Tua presença. Ensina-nos, Senhor amado, a caminhar contigo, ó Deus. A estabelecer contigo uma relação de adoração, de amor irrestrito, uma relação contínua, cotidiana, onde Tu sejas, ó Senhor amado, o alvo maior do nosso amor, e nós, ó Senhor, e nós, ó Deus, estejamos debaixo do derramamento do Teu amor, ó Pai. Deus Santo, ensina-nos, ó Senhor, a amar a Ti, ó Deus, ensina-nos que amar a Ti é fazer a Tua vontade, porque aquele que tem os Teus mandamentos e os guarda, este é o que Te ama. Então, Deus Santo, ensina-nos a guardar os Teus mandamentos, ó Pai, com alegria, com gratidão, Pai, com disposição de coração, ó Deus, boa disposição, para que assim, ó Senhor amado, nós possamos ir bem pela vida. E ainda, ó Senhor, que se levantem, ó Pai, contra nós, exércitos, ou o que quer que seja, e venha nos abater na carne, todavia não seremos abatidos de espírito, porque o nosso espírito se renova todos os dias, na Tua misericórdia que se renova cada manhã, cada dia sobre nós. Graças Te damos, Senhor. Levanta agora o abatido, aquele, ó Senhor amado, que se sente envergonhado na Tua presença, seja restaurado na sua honra de filho, ó Pai. Não sinta mais vergonha, mas possa dizer: Senhor, eu sei que eu sou aceito na Tua presença, não me esconderei, mas me exporei ao Teu cuidado, me exporei à Tua vontade. Que aquele, ó Senhor, que tem investido pouco na sua vida espiritual, possa dizer: eu entesourarei no reino de Deus, eu farei a Sua vontade e terei um tesouro em Tuas mãos, Senhor. Deus Santo, em nome de Jesus, que nós possamos, ó Senhor, crescer à plena estatura de Cristo, que o mundo, ó Senhor, possa olhar para nós e reconhecer Cristo em nós, que o mundo possa olhar para nós, ó Senhor, e ainda que não goste de nós, possa reconhecer que Cristo vive em nós pelo Seu Espírito. Então ajuda-nos, Senhor amado, a assumir no nosso tempo, nos nossos dias, nessa geração, a assumir, ó Senhor amado, a nossa vida, o nosso compromisso contigo. E assim, ó Senhor amado, com devoção, com entrega pessoal e restrita, crescer a cada dia no conhecimento de Deus, na experiência com o poder do Teu Espírito Santo, crescer, ó Senhor amado, em páginas, em novos capítulos de uma história construída contigo, ó Pai, onde nós podemos testemunhar e contar a outros as grandes maravilhas que Tu tens feito. Não fizeste apenas no passado, mas tens feito e sabemos que ainda farás. Que nós possamos ser, ó Senhor amado, depósitos desse testemunho e possamos dizer com alegria, com efeito: grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Graças Te damos, Pai, Te bendizemos, Te louvamos, em o nome de Jesus. Amém.